Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui, Pastor Hermes Antônio, para juntos desfrutarmos do grande amor de Deus através da Sua palavra. Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa revista Betel, da Assembleia de Deus Madureira, ou Nação Madureira, como você queira chamar. Então, nós estamos aqui em Palmas, no estado do Tocantins, divulgando e semeando, compartilhando, levando a palavra de Deus a todos os rincões brasileiros. Peço a você que, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar a palavra e, se possível, deixa aquele like para fortalecer a nossa caminhada aqui na internet. Quero mandar um grande abraço para o meu pastor presidente, pastor Hermes Vieira Neto, e a pastora Ezi Batista, ambos presidentes da Assembleia de Deus Shalom Madureira, aqui na capital. Um grande abraço. Também quero mandar um grande abraço para o pastor Antônio Paulo Antunes, presidente da Assembleia de Deus do bairro Amazonas, no estado do Rio de Janeiro, conferencista, primeiro tesoureiro da CONEMAD do Rio de Janeiro, e membro da mesa diretora da CONAMAD. Ou seja, ele é o autor desta revista. Foi ele que tirou esse material e colocou na revista e preparou para que nós pudéssemos estudar esse trimestre. Amém? Então vamos lá para a nossa revista, para a nossa lição, sem mais delongas, Nós estamos na quinta lição, que fala sobre Obadias, Estamos estudando os profetas menores e hoje nós vamos estudar sobre o profeta Obadias, que traz uma mensagem de juízo. O juízo divino virá. Essa é a mensagem do profeta Obadias. Obadias é um profeta que está na categoria dos profetas menores, como já falei anteriormente, não porque ele é pequeno, ou seja, é insignificante. Não se trata disso. Ele está na categoria dos profetas menores, porque o material dele é muito pouco. Nós sabemos muito pouco a respeito de Obadias, mas nós, ao estudarmos o livro de Obadias, nós compreendemos a importância e a significância deste livro para nós, para a humanidade. Ora, é um livro que traz uma mensagem muito forte aos nossos corações, para aquele tempo e para o tempo de hoje e para todos os tempos. A mensagem de Obadias é: o juízo divino virá. Então, nós precisamos estar atentos ao juízo de Deus, ok? Então, vamos lá. Lição de número 5, Obadias, o juízo divino virá. Texto áureo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5 e 6. Verdade aplicada. Andemos em espírito não para sermos dominados pela soberba. Andemos em espírito para não sermos dominados pela soberba. Revanchismo, ódio, mas revestido do amor e bondade, confiando no Senhor. Quem anda no Espírito está praticamente livre dessas coisas, porque o revanchismo, a soberba, o ódio não fazem parte de um cristão autêntico, ok? Agora vamos para os objetivos da lição. Primeiro objetivo: mostrar o cenário da mensagem de Obadias. Segundo objetivo: destacar o pecado do povo de Edom. Terceiro objetivo: apresentar lições de Obadias para os dias de hoje. Meus queridos internautas, irmãos que nos acompanham, eu sempre falo e volto a falar, sempre no prelúdio das minhas aulas, que um bom professor, ou seja, da revista da editora Betel, ou da CPAD, ou da editora Vida, ou de qualquer outra revista, ele sempre se atenta ao conteúdo e o objetivo da lição.
todo escritor ele tem um objetivo. O que é o objetivo do escritor? Ele quer nos levar a um entendimento. Aonde está o entendimento? Nos objetivos. O que ele quer que eu aprenda com essa lição? Ele quer que eu aprenda que ali existia um cenário tal, que ali tinha um povo tal, e que essa vivência desse povo, o modus vivendi dele, me dá subsídios, entendimento, compreensão do que eu não vou fazer. Ou seja, ele está me instigando a buscar o conhecimento de forma prática, que aquele povo errou em um requisito e que eu tenho que aprender com aquele erro, que eu preciso aprender com aquele erro e não praticar aquele erro. Então, os objetivos da lição, ele vai te levar para um entendimento que ele, autor, também teve. E ele quer passar esse entendimento para, primeiramente, você, professor, e você transmite para o povo. Por isso que nós não devemos pegar a revista na escola dominical e virar para o lado e pregar o tema da revista, da lição. Não. Eu tenho que me ater à revista. Porque aqui, se você observar bem, nós estamos vindo numa mesma sequência de arrependimento e de juízo. Arrependimento e juízo. Arrependimento e juízo. Foi assim as 3, 4 lições passadas. Então, quer dizer, está tendo uma sequência de entendimento que agora eu preciso, na minha aula, na sua aula, você dá o brilho, ou seja, a cereja do bolo na sua aula. Então, não fuja da orientação do professor. Afinal de contas, ele estudou bastante, preparou uma lição, um compêndio de 3 lições, muito importante. E agora eu preciso pegar essa lição e aplicar ao povo com o meu comentário subsidiado pelo conteúdo da revista e da palavra de Deus. Tá ok? Sem mais delongas, vamos lá para a leitura do texto de referência. Obadias, como você bem sabe, se não sabe, fique sabendo, só tem um capítulo, mas uma mensagem muito profunda. Vamos lá. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? E se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém? Virando aqui a página, diz o seguinte: o livro de Obadias tem particularidades de proferir suas palavras contra os edomitas, por causa do mal que causaram a Judá e Jerusalém. A mensagem de Obadias retrata a ira de Deus contra os edomitas. Tópico 1. O cenário da mensagem do profeta Obadias. Mas antes de você e nós entrarmos aqui no cenário, deixa eu lhe falar uma coisa. Obadias, quem é esse povo Edom? Os edomitas eram vizinhos de Judá. Você bem sabe que na lição passada nós vimos sobre a divisão do reino, e o reino do norte ficou para Israel, com Jeroboão I, e o reino do sul ficou governando Roboão, e foi o primeiro rei após a divisão.
Bom, eles eram vizinhos desse Judá, dessa tribo Judá, que ficou ali governando Roboão. Esse Edom é o mesmo irmão de Jacó. Jacó, irmão de Esaú. Esaú é chamado de Edom por causa da sua pele avermelhada, do seu cabelo avermelhado. Pois bem, essa guerra, essa disputa entre Edom, Jacó, Esaú e Jacó, na verdade, ela começa no ventre de Rebeca. Os irmãos bem sabem que quando Isaac começou a orar por Rebeca para ter um filho, ele orou 20 anos por esse filho, e aos 60 anos ele chegou. Nessa altura, Abraão já estava com 160 anos, e os meninos nasceram. E na gestação desses meninos, Rebeca se perguntava para Deus o que havia dentro daquela barriga dela, por que era tão agitado a barriga dela, as crianças eram tão agitadas. Então, Deus fala para ela que ela tem duas nações dentro de sua barriga, e o maior servirá o menor. Pois bem, os meninos nascem, Abraão vê os meninos, fica com ele até os 15 anos de idade. Abraão, aos 175 anos, morre. Daí, então, os meninos crescem e chega a hora do velho Isaac dar a bênção da primogenitura para seu filho mais velho. Mas os irmãos bem sabem que, no nascimento de Esaú, Jacó já nasceu agarrado no seu calcanhar, querendo passar na frente do seu irmão. Pois bem, agora chega o episódio da venda da primogenitura. Esse episódio trouxe um constrangimento para a família muito grande. Por quê? Porque Isaac errou e Rebeca também errou na criação dos filhos. Eles cometeram um erro que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma avó, nem tio, ninguém da família deve mostrar preferências para os filhos. E eles mostraram preferência. Isaac era bem afeiçoado a Esaú. Por quê? Porque Esaú era caçador. E Isaac gostava de uma carne de caça. Ele tinha um paladar bem diferente, né? E ele gostava de uma carne de caça. Já Jacó era um homem pacato, um homem da casa, um homem do rebanho, um homem próximo à sua mãe. E essa preferência de Rebeca por Jacó e Isaac por Esaú já causou um constrangimento familiar muito grande, porque chega a hora que Isaac manda Esaú ir à caça e para fazer um seu guisado preferido para que ele depois o abençoasse. Então, Rebeca toma partido da situação e avisa Jacó que faça isso primeiro, que corra lá. Nesse interim, aparece então Esaú com fome na tenda de Jacó e pede que ele lhe dê do guisado da comida que ele estava cozinhando, né? Um guisado avermelhado. Esse também é um outro motivo pelo qual Esaú é chamado de vermelho. Pois bem, chega agora, Esaú não aguenta, pede a comida. Jacó espertamente diz: eu te dou, porém você tem que me dar o direito da sua primogenitura. Vende-me e eu te dou do guisado avermelhado. Pois bem, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Digamos que nesse processo ele demorou a chegar na tenda do seu pai. Rebeca já havia preparado todo o cenário, e o cenário era que Jacó ia se passar por Esaú. Acontece que Isaac desconfiou e pediu para que
é, e, Jacó chegasse próximo dele para que ele cheirasse. Como ele estava com as vestes de Esaú, o velho se confundiu e abençoou a Jacó. Quando Esaú chega, ele entra em crise, em desespero, porque o seu pai já havia abençoado a Jacó. Então, ele promete que após a morte do seu pai, ele vai matá-lo, vai matar a Jacó. E isso fica uma conversa no meio dos empregados, dos servos, e chega ao ouvido de Rebeca. E Rebeca diz para Isaac, para Jacó: Jacó, você vai então para a casa do seu tio, do meu irmão Labão, e fica lá alguns dias. Só que esse alguns dias demorou 20 anos para que ele retornasse à sua casa paterna. Pois bem, primeira lição que nós tiramos aqui: pequenos erros podem se tornar grandes problemas. Quando ele volta, a sua mãe já está morta, seu pai já está à beira da morte, os dois irmãos se preparam para se encontrar, Esaú fica sabendo, Jacó passa a sua família no Vale de Jaboque e ele fica, e Deus ali transforma Jacó. Nesse interim, Deus muda o caráter de Jacó, faz-lhe promessas, e ali Jacó luta com Deus, e o anjo do Senhor pede que ele lhe largue, e você já conhece bem a história. Pois bem, nesse momento, ele atravessa o Vale de Jaboque, e é hora de se encontrar com o seu problema. Escute, problemas que não são resolvidos, um dia você vai dar de encontro com ele. Não tem jeito, precisa resolver. Agora, os dois irmãos se abraçam, os dois irmãos se conversam, enterram seu pai e tudo mais, só que cada um vai para uma banda, tipo assim: olha, perdoado tu tá, mas eu não sou obrigado a andar de mão dadas com você. Eu vou para as terras do Monte Seir e para lá, e você fica para cá, e cada um toma o seu caminho. Acontece que essa atitude provocou uma contenda familiar que perdurou por séculos, que perdurou 430 anos, que o povo ficou escravo no Egito, quando agora eles pretendem sair do Egito e saem sob a liderança de Moisés. Moisés agora, pede perdão pede para Deus para lhe guiar e ser a sua presença no meio do deserto. E ali chega um momento em que eles têm que passar pela terra dos Edomitas, dos vermelhos. Esses agora são descendentes de Esaú. E o rei de Edom nega passagem para os israelitas. Observe, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto que está aqui, se eu não me engano, em Gênesis. Gênesis capítulo... Gênesis não, Levítico. Êxodo. Ele pede passagem e o rei não permite que eles passem. Porém, Deus já havia falado com Moisés que iria encontrar os edomitas no caminho. Eles iam se encontrar lá no caminho do deserto. E que era para Moisés considerar eles. E eles eram irmãos, eram parentes, né? Agora deixa eu ver aqui. Aqui. Isso aqui vai lhe ajudar muito na sua introdução, tá? Deixa eu ver aqui. Deuteronômio. A memória não está muito boa, mas nós chega lá. Aguenta aí. Deuteronômio.
Está aqui. Eu estou usando a Bíblia Bereana do pastor Alderi Nelson Rocha. É uma Bíblia de uma fala, uma linguagem muito boa. Deuteronômio capítulo 2, versículo 2 em diante. Então o Senhor Jeová me falou dizendo: já basta de dar volta a esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo: passareis pela fronteira dos vossos irmãos. Que irmãos é esses? Filhos de Esaú, peludo, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, mas vós tereis muito cuidado. Não pelejareis contra eles, porque não vos darei nada da terra deles, nem mesmo a largura de um pé, porque eu dei a montanha de Seir como propriedade a Esaú. Pois bem, agora, esse povo, Moisés pede lá na frente passagem a eles, e eles negam passagem a Moisés, com a multidão que Moisés guiava. Agora, voltando aqui para a revista, veja bem. Os descendentes de Esaú, você já entendeu mais ou menos aonde entra os edomitas, Edom, onde entra Esaú, onde entra Jacó. Aqui ainda é uma outra luta de Jacó e Esaú. Porém, agora é Israel, porque Jacó saiu do Val de Jaboque, não saiu mais Jacó, ele saiu Israel. Agora é Israel contra os edomitas, não é mais contra Esaú somente, é contra a sua descendência. Agora é duas famílias, dois parentes brigando pela mesma causa de lados opostos. Tem base? Vamos lá. Os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó, desconsiderando-os como povo irmão. Mas Deus falou aqui, no capítulo 2 de Deuteronômio para Moisés, que Deus os considerava e os tinha como irmãos. Tal comportamento suscitou a ira de Deus, e por meio do profeta, o Senhor anunciou o fim daquele povo. As palavras de Obadias e a Edom foram: a soberba do teu coração te enganou. Olha, a soberba e a arrogância é a ruína de muitas pessoas. Eu não sei se você já conheceu pessoas arrogantes ou soberbas, mas eles não têm um caminho muito longo, porque logo o juízo de Deus vem sobre eles. 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Obadias significa servo do Senhor. Nada mais é dito a respeito dele e suas palavras revelam um pouco do profeta. Ou seja, não se tem muita coisa a respeito de Obadias. E há uma grande debate entre os estudiosos da palavra acerca do tempo que foi escrito este livro, né? E o restante dele, por onde tal, se foi só essa mesma mensagem, né? Porque o subsídio que nós temos é muito pouco a respeito de Obadias. Mas, nesse instante, o que importa não é somente o cunho histórico do personagem. Agora, o que importa é a aplicação da palavra. A aplicação da palavra. De novo, a aplicação da palavra. Aqui nós vamos estudar e aplicar essa palavra. Vamos lá. Não há consenso quanto à data da sua profecia. É uma das mensagens proféticas mais difíceis de se estabelecer uma data. A título de informação, recorrendo a vários comentários sobre o livro de Obadias, quanto ao aspecto da data, as opiniões chegam a variar do 9º até o 2º século a.C. Os profetas Jonas e Naum têm em comum com Obadias o fato de suas mensagens. Obadias, Naum e Abacuque, as suas mensagens foram direcionadas não para Israel e nem para Judá, mas para nações
vizinhas. Por exemplo, Obadias foi para os edomitas, Naum para a Síria e Jonas para a Babilônia. E por aí vai, né, o entendimento. Deixa eu ver aqui. Então, veja só, esses profetas profetizaram para nações estrangeiras. Mas veja bem, a mensagem ela traz para nós uma lição. E qual é a lição? Neste cenário que é estabelecido aqui é o seguinte: Babilônia quer invadir Judá. Judá se atemoriza, porque são muitos os soldados babilônicos. Ou seja, a força deles era muito pouca. E eles pedem ajuda aos edomitas. Porém, os edomitas negam ajuda a Judá. E ainda faz pouco caso dos judeus, do povo de Judá. E ajuda o Império Babilônico a fazer um cerco contra Jerusalém e destruir Jerusalém. Nesse instante, o povo começa a ir para a terra dos edomitas, fugindo da perseguição, e ali começa eles mesmos a torturar os moradores de Judá, seus irmãos. Ali eles começam a eles mesmos prenderem o povo e entregar para a Babilônia. Queridos irmãos, isso causou um grande prejuízo para eles. Por quê? Desagradou a Deus demais. Agora, no 1.2 fala assim, a mensagem do profeta. Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. O profeta anunciou que os edomitas seriam castigados, assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônicos. Ou seja, além deles terem ajudado, eles se alegraram. Quando o povo foi tirado de dentro de Jerusalém e levado escravo para a Babilônia, os edomitas foram ver o que tinha sobrado de Jerusalém e pegar para eles o restante dos despojos, da comida, das roupas, de tudo que Jerusalém tinha. Olha que maldade do seu próprio irmão, do seu próprio parente, se vingando. Ali estava estabelecido um sentimento de vingança. Por quê? Certamente, assim como o povo de Israel tinha na mente a promessa de Deus de herdar a terra, também Esaú, o povo de Esaú, os edomitas tinham em mente, e eles passavam a história de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, que Israel tomou a bênção deles, que eles tinham sido, eles eram filhos do primogênito Esaú, mas Jacó, seu irmão, usurpou a bênção e se tornaram em Israel, herdando a melhor parte da promessa. E isso era passado de geração em geração, até que chega um momento que esse povo agora vai se vingar, literalmente, do povo de Judá. De uma forma muito soberba e arrogante, eles negam o auxílio na hora da peleja. Eu não sei se você, em algum momento, já pediu auxílio de algum parente, de algum amigo, em algum lugar,
e isso lhe foi negado. Como é constrangedor e frustrante para um servo de Deus. Pois agora Judá está debaixo das garras do Império Babilônico, prestes a ir para o cativeiro. E a única nação próxima que daria tempo de chegar para socorrê-los eram os edomitas. Mas ali nasce o juízo de Edom. Vamos andando. Essa postura desagradou o Senhor, que por meio do profeta Obadias anuncia sua destruição. Olha só, que embora o cerne da mensagem do profeta fosse o castigo do povo de Edom, Obadias não deixa de trazer uma mensagem de esperança ao povo de Deus. Ele discorre acerca do dia do Senhor. Nesse dia, o profeta afirma que o Senhor traria justiça contra os inimigos dele, assim como vitória para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Está em Obadias, versículo 17. Embora não haja detalhe de como será esse dia, o profeta afirma: o reino será do Senhor. Uma clara mensagem de confiança e afirmação na soberania de Deus. A mensagem do profeta era uma mensagem de consolo, assim como nós temos hoje uma mensagem de consolo de que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E a mensagem de consolo é essa, que nós iremos para onde ele está. Nós estaremos com ele. Essa é a promessa da igreja aqui na terra. E agora o castigo divino já foi decretado pela boca do profeta. Quando você encontrar um profeta que originalmente é profeta, é homem ou mulher de Deus, e ele falar uma coisa, você não duvide. Vamos lá? 1.3. Deus comanda a história sempre. Nada está fora do controle da mão de Deus. Todas as coisas estão no controle do tempo que ele criou. E esse tempo rege todas as coisas. E todas as coisas estão no controle da mão do Todo-Poderoso. E somente ele e mais ninguém tem condições de mexer o tempo sem alterar a estrutura da nossa história. É lindo demais, né? É maravilhoso isso. Glória a Deus. Você já pensou? Só Deus pode mexer na linha do tempo sem alterar a vida dos outros, mas somente a sua. Somente ele tem acesso. A sua história está nas mãos de Deus. Creia, você está nos cuidados do Senhor. No primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra. Embora por motivo diferente as nações que declarariam guerra a Edom estariam na realidade cumprindo um propósito de Deus sobre aquela nação, mesmo que desconhecesse tal fato. Com isso, fica evidente que Deus comanda a história e a conduz em direção à sua vontade final. Meus queridos irmãos, o comando da mão de Deus está na sua própria mão. O comando dela, na direita e na esquerda. É Ele quem escreve, é Ele quem modifica, é Ele quem faz. E quando Deus decreta, muitas pessoas que não são espirituais não conseguem compreender os decretos divinos de Deus. Mas os espirituais, eles conseguem ver
até mesmo na queda de uma folha, a mão do poderoso permitindo que ela caia. Então, agora o profeta chega com uma palavra dizendo: as nações vão se levantar contra você. Você que um dia se acumulou com outras nações e com outras nações, a Babilônia, para fazer mal ao seu irmão, essas nações vão se levantar contra você. Essas nações se levantarão contra ti. Agora, irmãos, estamos vendo a destruição anunciada de um povo que se apagou-se da história. Eu ensinei que a mensagem de Obadias é um alerta de Deus para todos, mostrando que Deus resiste ao soberbo. A soberba de Edom, a arrogância dele, a arrogância dos edomitas, a sua soberba, levaram à ruína. Tópico 2. Vamos lá para o tópico 2. Os pecados cometidos por Edom que o levaram a esse terrível juízo foram orgulho e crueldade, soberba e arrogância. Orgulho e crueldade. Por isso, o orgulho deles os destruíram, pois pensavam que sua posição geográfica seria um empecilho aos ataques inimigos e uma imbatível proteção contra qualquer tentativa de guerra. Só que os próprios babilônicos viram aonde era o ponto fraco de Edom. Eles perceberam e mais tarde eles voltam e outras nações voltam para o destruir. Eles moravam em cavernas, em montanhas, em picos altos, aonde um exército não poderia chegar para guerrear e dominar, porque eles viam primeiro o inimigo. Então, eles se diziam assim, nós moramos, nós estamos num lugar seguro, ninguém pode ir contra nós. Como? Nós vamos ser destruídos. Irmãos, isso se aplica também a muitas pessoas que confiam no seu poder econômico, poder que o envaidece e lhe deixam soberbos e arrogantes. Muitas pessoas pensam que o seu dinheiro, o seu poder, quem sabe o seu concurso, a sua posição social, pode lhe dar imunidade sobre o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, quando é decretado, ninguém pode segurar. A soberba e a arrogância, elas deixam Deus irado contra os soberbos e os arrogantes. Agora, estamos aqui no tópico 2, ele diz o seguinte: é assim que altivez derruba pessoas, nações e líderes que julgam incapazes de serem atingidos. Você já viu pessoas que têm, aqui que a gente fala aqui no norte, um querer ser, né, muito grande? Eu sou melhor, eu tenho melhor, o meu carro é melhor, minha moto é melhor, minha casa é melhor, minha roupa é melhor, minha família é melhor, tudo dele é melhor do que os outros. Ele é melhor do que todo mundo em tudo. Ora, isso não é competitividade, isso chama-se arrogância, falta de humildade. A punição de Edom, a conspiração e a deslealdade das nações vizinhas foi usada para dar início ao propósito de Deus para julgar os edomitas. Eu falei isso agora. A própria deslealdade do povo a que eles se associaram serviu para Deus usar como punição para eles. Não se associe com qualquer tipo de pessoa.
A palavra de Deus nos diz que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não podemos fazer parte de conluio. Não podemos fazer parte de tramas. Não para derrubar os outros. Para derrubar um irmão dentro da igreja. Para derrubar tirar o líder dos jovens. Vamos fazer um complô, um abaixo-assinado para tirar o pastor da igreja. Vamos fazer um abaixo-assinado, vamos pressionar o pastor para tirar a líder de senhora. E se junta ali uma turminha, que no meu ponto de vista é uma turminha de rebeldes, e tramam contra a vida da liderança, a vida do líder da igreja, o líder do departamento, e tenta derrubar por tudo, e até junta força e conseguem. Tem uns que conseguem sim tirar líder de jovens, de senhora, de varões e até mesmo pastores da igreja. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: cuidado com a lei da semeadura. Muito cuidado. Uma hora você vai colher. Pois bem, chegou a hora de Edom. Chegou a hora dos filhos de Esaú colher o que eles haviam plantado. Por causa do orgulho que os cegou, e a atitude de desprezo e o contentamento pelo mal que chegou aos moradores de Jerusalém e Judá. Povo e irmão, pastor Antônio Paulo coloca aqui. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta e ser sincero. Você já se alegrou com a queda de um irmão na sua igreja? Você já se alegrou com a queda de uma pessoa, a queda espiritual, dentro da sua comunidade? Você se alegra quando vê um adversário seu em estado de juízo, de julgamento e passando constrangimento? Se você se alegra com isso e você está precisando ser cheio do Espírito Santo e olhar para aquela pessoa com um olhar de piedade e misericórdia. Porque geralmente essas pessoas, elas têm muita dificuldade em reconhecer a soberania de Deus em sua vida. E muitas delas nem serão salvas do juízo que está por vir por aí. Agora, queridos irmãos, Esaú está sendo punido nos seus descendentes. O mal que eles desejaram e queriam e praticaram contra o seu irmão Israel, agora eles vão ser punidos severamente. Cuidado com o juízo divino. A Bíblia nos diz e nos orienta para nós abdicarmos do direito da vingança e deixar que o Senhor nosso Deus o julgue. E é capaz que Deus nunca vai julgar aquela pessoa da forma como nós pretendemos julgar. Ou nos vingar. Porque o desejo de vingança, ele é um desejo sanguinário. Ele é um desejo carnal, onde se nós pudéssemos estrangular a pessoa, nós faríamos sem menor preconceito, sem menor constrangimento. Faríamos de maneira tranquila. Mas isso é obras da carne, chama-se de porfia. Não seja uma pessoa que deseja a vingança a todo custo. Experimente a justiça de Deus em sua vida. A palavra do profeta foi que Deus enviaria o consolo a eles, que ele seria o rei, e o reino seria restabelecido, e o Senhor seria o rei. Então, nós temos uma palavra de consolo para você que está hoje, exatamente hoje,
com um coração voltado para a vingança. Abra mão desse seu direito e creia na justiça de Deus. Não corra atrás da sua vingança, porém corra atrás do seu direito, mas não corra atrás da sua vingança. E não se alegre quando veres o teu adversário com uma corda no pescoço, uma espada na garganta e o juízo de Deus chegando sobre ele. Seja crente o suficiente para perdoar e pedir misericórdia até pela vida dele. Amém? Forte, né? Aleluia. A violência agrava os conflitos. Os edomitas se negaram a ajudar o povo de Israel quando este precisou atravessar sua terra, estando em Cádiz. Moisés enviou a mensagem ao rei de Edom. Agora, você lembra que alguns minutos atrás eu li com você Deuteronômio 22, capítulo 5, onde Deus orienta a Moisés que não pelejasse contra os edomitas, porque Deus tinha dado as montanhas de Seir para Esaú, e que eles são irmãos, e que não deveria haver confusão mais entre os irmãos. Pois bem, agora o povo está numa encruzilhada, um caminho mais distante e um caminho mais curto. Veja o que diz em Números, capítulo de número 20. Números 20, olha, achei, oh, que intimidade, glória a Jesus. Capítulo 20, versículo 14. E Moisés, o título está aqui, os edomitas. E Moisés enviou embaixadores de Cádiz ao rei de Edom. Eles estavam acampados em Cádiz Barneia, dizendo-lhe: assim diz teu irmão Israel. Olha, irmãos, tu bem sabes a adversidade que se abateu sobre nós. Como nossos pais desceram ao Egito e vivemos ali durante muitos anos. Mas os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. E quando clamamos ao Senhor Jeová, Ele ouviu a nossa voz e nos enviou um anjo que nos fez sair do Egito. Eis que agora estamos em Cádiz, cidade situada junto à tua fronteira. Deixa-nos passar pelo teu país. Não passaremos pelos campos cultivados, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos teus poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos para a direita nem para a esquerda, até que atravessamos os teus limites. Edom, respondeu dizendo-lhes: não passarás por meu território, para que eu não saia ao teu encontro com espada. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pela estrada real. Se eu e o meu gado bebermos as tuas águas, eu te pagarei o seu preço. Certamente não desejo outra coisa, senão passar com os meus pés. Mas ele respondeu: não passarás. E Edom se dispôs a enfrentá-lo com muita gente e com mão forte. Assim Edom recusou deixar passar os filhos de Israel pelo seu território, pelo que Israel se desviou dele. Entendeu a história? Olha como é bonita a Bíblia. Olha como é bonito você pegar os eventos e ir encaixando. Olha como é bonito você pegar a estrutura da Bíblia de forma coerente e você ir montando e chegar ao entendimento. Esaú ainda tinha ódio de Jacó. A palavra que Moisés recebeu do Senhor disse: respeita eles, seja gentil com eles. E Moisés foi. Porém, a palavra que ele recebeu foi:
não, eu não te conheço, não passe pelas minhas terras. Queridos irmãos, os conflitos familiares mal resolvidos se tornam grandes problemas. Não deixe as pequenas coisas se tornarem uma grande bola de neve em sua vida. Não deixe a massa fermentada passar da hora. Aproveita e na hora você trata essa massa. Não guarde em seu coração rancor. Eu estou contando aqui aproximadamente 450 anos, 4 séculos, que um problema saiu numa família, cresceu numa família e foi mal resolvido por causa dos pais que não souberam lidar com a direção de Deus e nem a criação dos seus filhos. Pais, crentes, filhos, você não precisa ajudar a Deus a fazer nada. Simplesmente faça o que Deus mandou você fazer. O que Deus disse para Rebeca na gestação dela foi que a nação, o maior serviria o menor. E pronto, ele ia dar um jeito para que isso acontecesse. Mas a forma como ela fez, a forma como Isaac fez, foi a forma que gerou um conflito que durou mais de 400 anos. Aí vem a pergunta para você. Você que está me assistindo, você tem um conflito dentro da sua família com algum parente? Resolva. Não deixe essa mágoa no seu coração. Não deixe esse rancor no seu coração. Você vai adoecer. O câncer te mata. Procura logo. Ora, perdoar é obrigatório para todo cristão. Mas você não é obrigado a andar de mão dada. Se não dá para andar de mão dadas, não tem problema. Mas tira essa mágoa do seu coração. Amém? Vamos em frente. Judá será restaurada. Apesar do cenário devastador, segundo Abadias, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tomaria novos rumos. Ora, claro que era um cenário devastador, porque a cidade foi invadida por centenas de milhares de soldados e certamente os edomitas apontou os lugares fracos aonde poderia a Babilônia entrar diretamente e dominar a cidade, né? Judá experimentaria um tempo de restauração. Portanto, diz Deus resiste. Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Ora, irmãos, sobre a soberba e a arrogância, o apóstolo Tiago tratou isso muito bem no capítulo 4, versículo 6, falando a respeito do arrogante, do pensamento, do comportamento, da soberba, do comportamento soberbo, do comportamento do psicopata, entendeu? Um comportamento psicopático, um comportamento aonde o coração está voltado para a vingança a todo custo e altivez de espírito, né? Aqui no norte a gente diz assim, a pessoa tem um querer muito grande, né? Tá montado em cima de uma caixa de fósforo, mas tá pensando que tá em cima do Empire State, né? A pessoa sobe um degrauzinho, ela já cresce, né? Então essa ideia mesmo de subir, ela vem dos edomitas, a gente está nos altos, né? E dizer aqui eu tenho segurança, ninguém me pega aqui, ninguém me segura aqui. Eu vou massacrar vocês, irmãos. Esse pensamento de altivez é condenado pelo Senhor nosso Deus. E o apóstolo Tiago diz, olha, Deus diz que é para nós resistirmos aos soberbos
e ele dá graça aos humildes. Ora, quem nunca passou por uma vergonha, hoje nós chamamos de constrangimento, né? E às vezes tivemos que sair calados, né? E ao tempo Deus deu a resposta. E eu sei que cada um de nós tem uma história. E no meio da nossa história nós temos nossos problemas, né? Mas a humildade é uma chave que abre muitas portas. Amém? E Deus dá aqui uma palavra ao profeta de esperança e restauração para seu povo. Vamos lá. Eu ensinei que a solidariedade, a cordialidade, a generosidade são essenciais à vida e às relações de todos aqueles que desejam experimentar as mazelas que a soberba produz. Não experimente das mazelas que a soberba produz. Tópico 3, já caminhando para o final, mas por favor não se esqueça de compartilhar essa mensagem, de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem, dar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Divulgue esta palavra para que ela chegue a muitos corações e possa ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Pois bem, tópico 3. Deixa eu molhar a garganta. A profecia de Obadias foi uma denúncia contra o comportamento do povo de Edom. Ora, hoje nós chamamos de inteligência emocional. Que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável por causa do problema entre irmãos, Esaú e Jacó. A hostilidade entre os irmãos se perpetuou através das novas gerações. Embora os irmãos tenham se acertaram, mas não andaram juntos. Cada um foi para uma banda. 3.1. A lei da semeadura e a retribuição. Uma das mensagens que continua sendo relevante para os nossos dias. Edom desprezou a lei da semeadura. Retribuição. Sua arrogância o enganou a tal ponto que chegou a considerar que estava acima desta lei e que, portanto, jamais seria alcançado por ela. Oh, rapaz! É aqui que a gente quebra a cara, né? Quando nós pensamos que estamos acima da lei de Deus. É aqui que nós quebramos a venta, né? O nariz. É aqui que damos com a cara na parede. Não nos deixemos enganar, pois o apóstolo Paulo também escreveu sobre este relevante assunto, enfatizando que de Deus não se zomba. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 9. Não zombe do profeta, não zombe de Deus. Aprendemos com esta reflexão a partir de Obadias, à luz da mensagem do Novo Testamento, a importância do arrependimento, vigilância, temor e humildade. E um contínuo andar no Espírito. Vamos ver o que diz aqui Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Para a nossa meditação, para a gente entrar aqui já nos finalmente, né? Hebreus 12, 28 e 29. Pela fé celebrou a Páscoa. Opa, não, é o 12. 28, já errou também assim em alguns versículos? O pregador manda a gente abrir a Bíblia num lugar, a gente abre em outro. E porque temos recebido um reino inabalável, demonstremos gratidão, prestando a Deus um culto aceitável, com temor e reverência, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, demos graça a Deus pelo bem que nós temos recebido dele. Demos graça ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós.
e os cuidados do Senhor não falham em nossa vida. Eu e você precisamos entender que o soberano governa todas as coisas e nas suas mãos está a minha e a sua história. Amém? Então vamos lá. O dia do Senhor. Sobre o dia do Senhor, Obadias, assim como os demais profetas, traz ensinamentos de que Deus exige justiça. Ora, Deus faz justiça sim, não apenas em um futuro distante, mas também no tempo que os acontecimentos se desenrolam contra o seu povo. Porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias, capítulo 1, versículo de número 15. A lei da semeadura. Quem não presta atenção nesta lei corre um risco muito grande de colher tempestade pelo caminho. Ora, certa vez, em uma determinada igreja, uma pessoa semeou uma contenda entre os irmãos e a contenda era muito falsa e os dois irmãos brigaram na igreja. Acontece que a pessoa que semeou a contenda procurou o pastor daquela igreja, e era também seu pastor, e disse: olha, pastor, eu fiz uma conversa que não deu certo ali, e os irmãos brigaram. E eu não sei como é que eu vou consertar esse negócio. Ele disse: olha, irmãos, tem dois jeitos. Depende do grau do assunto. Aí ele contou. E aí o pastor disse: olha, pega agora uma galinha e vai da tua casa até a igreja, tirando a pena dessa galinha, e eu vou te encontrar lá. E ele fez isso. Saiu e foi, pegou uma galinha e saiu jogando as penas pelo caminho. Quando ele chega lá, o pastor está esperando ele na porta. E aí ele diz: e aí, irmão, tirou todas as penas da galinha? Ele diz: tirei. Bom, agora o irmão volta, colocando as penas da galinha no lugar. E ele disse: pastor, não tem jeito. Disse: pois é, irmão, agora não tem mais jeito. A contenda já foi feita. Como é que nós vamos resolver esse negócio? O segundo jeito é você, na próxima ceia, diante do povo, diante dos irmãos, pedir perdão para os irmãos e para a igreja. Meu Deus. Parece historinha de brincadeira, né? Mas isso aconteceu num lugar muito distante, que não é por aqui por perto. Irmãos, moral da história. Tem problemas que, se a gente não cuidar, ele fica sem jeito. Tem problemas que a gente cria pela fala. Tem problemas que a gente cria semeando, plantando. Nós devemos ter cuidado com o que nós pensamos e falamos, para não colocar nossos irmãos, nem nossa família, em conflito. E eu lhe digo uma verdade: conflito familiar é muito chato resolver. Por quê? Porque exige uma humildade. E nem todo mundo quer reconhecer que o outro também merece ser perdoado, que merece ser atendido por ser nosso irmão, por ser nosso parente. Parece que a ofensa de parente dói mais, né? Mas nós devemos ter o Espírito de Cristo e o comportamento cristão e perdoar. E, se preciso for, pedir perdão para que nós não venhamos cair em tentação também. Porque o dia de amanhã só Deus sabe. O dia de amanhã está nas mãos de Deus. Se te vieres hoje a possibilidade de ajudar e de perdoar, perdoe. Para que esse problema não cresça lá na frente.
Se vier a oportunidade de você ajudar e estender a mão, estenda a sua mão. Não como bom samaritano e coisa e tal, naquele negócio todo, não. Não. Como você mesmo, como pessoa, como parente, como sangue. O meu patrão diz que o sangue fala forte, né? Então, o sangue, ele tem que responder. E responder com a razão. Eu te perdoo. Não deixe pessoas na estrada da sua vida sem receber o teu perdão. Amém? Alerta de Obadias. Vamos lá que já passamos um bom tempo, né? A profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho e a arrogância. Falta de cordialidade e empatia entre os homens, principalmente entre aqueles que deveriam mostrar-se solidário, não hostis com seus irmãos. Não se deve rejeitar a ajuda daqueles que se encontram em circunstâncias adversas, por causa de situações mal resolvidas no passado. Ou mesmo alegrasse por isso. Fica claro também que o mau comportamento de alguém não é justificativa para que outros assim procedam. Olha, cuidado com quem você se associa. Mesmo quando os edomitas negaram ao povo de Israel passarem por suas terras, a ordem do Senhor é que não deveriam revidar. O comportamento de Jacó com a sua família no passado não significa autorização para que os edomitas agissem com hostilidade e desprezo aos seus descendentes. O desejo de justiça por algo ou alguém pode facilmente ser confundido como vingança. Amém? O orgulho e a altivez, vistos e denunciados pelo profeta Obadias em Edom, são como uma semente nos corações dos homens. Quanto mais a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, mais esta semente cresce e vai dominando completamente a vida, levando a um caminho de destruição. Não deixe o mal que te fizeram nascer, produzir, crescer e ficar arraigado dentro do coração. Que toda raiz de amargura caia da tua vida hoje. Não deixe a amargura perdurar no teu coração. Ela vai te matar. Não deixe a amargura ser a palavra da tua boca. Ela vai te matar. Não deixe a amargura dominar você. Você vai perder momentos maravilhosos da vida por viver uma vida amargurada. E por aqui só temos essa e a do porvir. E lá não cabe um coração amargurado. Perdoe. Não deixe a soberba tomar conta do teu coração. Não deixe a arrogância tomar conta do teu coração. Não deixe que o mal domine o teu coração. Não seja como Esaú. Esaú, desde o princípio, se mostrou uma pessoa errada. Desde o seu nascimento. A doutrina da eleição elegeu a Jacó. Já no ventre, na escuridão do ventre de sua mãe, Jacó foi eleito por Deus, porque Deus já sabia o que seria de Esaú. Meu querido irmão, se essa palavra falou com você, se de alguma forma eu pude lhe ajudar, eu quero lhe pedir mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe e deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Lhe desejo uma boa aula domingo e lhe desejo as bênçãos do céu sobre a sua vida. Se houver alguém para você perdoar, perdoe. Jesus te ama. A paz do Senhor.